Glória a Deus. Vamos orar pela vida do pastor Azemar, meus irmãos. O pastor Azemar tem, de fato, sido um canal e a gente crê que, de fato, o Senhor tem usado ele para abrir portas, conexões santas, espirituais. E estava com os nossos irmãos lá na África agora, semana passada, em Goiânia, na reunião de supervisão. E portas estão sendo abertas, sabe? Porque esse é o espírito da nova aliança. Então nós vamos orar, guardando, e hoje há uma santa expectativa no nosso coração, de que o Senhor vai operar grandemente. Quantos que estão abertos para receber uma palavra específica? Fala para o irmão que está do seu lado, prepara. Tem algo específico, da parte do Espírito, para o seu coração. Pai, nós oramos pela vida do pastor Azemar. Use-o como um canal. Use, ó Deus, hoje como uma fonte. Ó Deus, que flua rios de águas vivas através da vida do teu servo. Ó Deus, as palavras de conhecimento, as palavras de sabedoria, a tua palavra poderosa e verdadeira, vem impactar o nosso coração nesta manhã. Chamamos a existência luz, revelação, direção da parte do Espírito. Ó Deus, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Aleluia. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Que maravilha estar aqui com você. Você sabe, nós temos, como o pastor Sérgio falou, andado aí em muitos lugares do mundo, inclusive. Mas não há nenhum lugar como aqui com os irmãos. Nós sentimos a vontade, com a unção liberada, e é maravilhoso estar aqui com você. Glória a Deus. Sabemos que hoje é feriadão, né? Está emendando aí um retorno de feriado, e também o horário de verão pegou alguns irmãos. Já me falaram, pastor, essa mudança aí me pegou. Mas vou estar com os irmãos pela manhã e à noite também para compartilhar. E quero falar um pouquinho dessa missão que nós fomos fazer em África. Nós fomos para a nossa igreja em Angola, depois para a África do Sul e depois para Moçambique. Eu vou falar por partes. Cada domingo eu falo um pouquinho daquilo que nós vemos ali. Eu queria falar primeiro da nossa igreja em Angola. Os irmãos sabem que é um mineiro que está lá à frente, né? Pastor Nelson. Pastor Nelson, há 3 anos está ali em Angola, e Deus tem feito coisas tão tremendas lá, tão extraordinárias, que nós tivemos que mandar um outro pastor para auxiliá-lo, que é o pastor Jorge Paulo, que por sinal deve estar ganhando o seu primeiro filho agora, acho que essa semana mesmo ele vai ter o seu bebê. E a imagem que talvez você tenha da África é uma imagem de miséria e de pobreza, que existe na verdade, mas existe uma outra África, que eu estou chamando que é a África da Nova Aliança. É muito bom, irmãos, você deveria ir lá, você deveria pelo menos orar para conhecer, talvez programar para ir uma conferência. Nós temos uma conferência lá na cidade de Maputo, fazer negócios talvez lá na África. Você crê que Deus é poderoso para te abrir essa porta? Quando eu faço essas viagens, eu também vou para abrir portas para os irmãos. E nós vemos muitas oportunidades ali. Então a nossa igreja lá está com 3 locais de reunião. Esses 3 locais estão crescendo, estão prosperando. E a obra lá, ela não recebe nenhum centavo da Via Internacional. Pelo contrário, ela é autossustentável e ela envia recursos para outros lugares. Por quê? Porque é assim que o Senhor tem nos aberto o entendimento para fazer missões, através da nossa liderança, que trabalha secularmente e também edifica a igreja. Não é assim que a maioria dos irmãos? Então o pastor Nelson, ele foi lá com visto de trabalho, para trabalhar numa marcenaria. Trabalhou lá durante 2 anos, numa marcenaria, 3 anos, e agora ele já tem a sua própria empresa. E ele está empregando irmãos, e ele está contribuindo até para as outras igrejas lá na África. Isso é maravilhoso. Então, você, preste atenção, que está aqui fazendo o seu real missionário,
fazendo o seu dízimo, a sua oferta, você está contribuindo com obras que estão do outro lado, lá do Atlântico. Você fica feliz por isso? Eu fico feliz de ser participante disso. Pastor, mas por que você é participante disso? Você sabe que tem coisas, eu vou falar disso nessa manhã, tem coisas que são convites da nova aliança, né? Convites da nova aliança. Você não se convida para coisas, mas quando você recebe um convite, você tem que dar uma resposta. E com a graça de Deus, bom, vale a pena nem falar quantos anos, né, nós recebemos um convite lá em 95 para ser participante de uma obra que envolve as nações. Um chamado mesmo da parte de Deus. Está aqui a pastora Denise, ela sabe disso. Ela testemunha comigo desde 95, lá com o missionário Sebastião Veloso Neto, que foi lá na nossa igreja, que nós éramos no Monte da Santidade do Senhor. E ali eu tive um chamado de Deus para um ministério nas nações. Então esse chamado desenvolve-se assim, com indas e vindas, com pessoas enviadas. Agora mesmo essa semana conseguimos as passagens para os nossos pastores supervisores lá da África, o pastor Washington e a pastora Silvia. Então, através dos irmãos de finanças e de obreiros, nós temos feito a obra lá na África. Quantos dizem amém? Então, eu queria te dar esse testemunho, falar um pouco desse testemunho. E nós também criamos ali um grupo de empreendedores do reino da África. Se você quiser fazer negócios lá em Luanda, e temos até vaga de trabalho lá. O pastor Nelson precisa de um casal para trabalhar lá numa empresa, uma empresa boa, com um salário bom, que não tenha filhos, que saiba trabalhar na área de administração, gestão, finanças, planilhas, etc. O bom de Angola é que é língua portuguesa. Então você chegou lá, hoje e amanhã você já começa a trabalhar. E é mais rápido, você chega lá mais rápido que daqui para Goiânia de carro. São só 8 horas de voo, chega lá tranquilo. Se você então tiver interesse em trabalhar lá em algum desses países da África, fale conosco. Nós estamos aqui para abrir portas para os irmãos. Amém? Dado esse testemunho, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 19 e versículo 30. Aleluia! Nós vamos falar sobre a nova aliança. Mas eu queria te fazer um convite. Na verdade, eu queria fazer uma série de convites para os irmãos nessa manhã. E esse convite está aí na sua revista. Já recebeu a revista? Deixa eu ver, só para medir. Quantos irmãos já receberam agora pela manhã a revista? Deixa eu ver. Poucos, né? Talvez porque você não está cadastrado em algum grupo de células. Se você não participa de uma célula, quero te convidar a participar de uma. Lá na sua célula provavelmente tem um líder. Esse líder, se está cadastrado o nosso grupo de líderes, ele já recebeu a revista. Nossa revista é eletrônica. Ela não é impressa em papel. Porque você pode esquecer o boletim, a revista, mas não vai esquecer o celular. Vai estar com você. E se esquecer, vai voltar para pegar e a revista vai estar lá. E aí no intervalo do almoço, você quer ler a revista, você lê. Você quer ler no ônibus, você pode ler. Se você esqueceu de levar para a célula, esqueci a revista, ela vai estar aí no seu celular. Amém, meus irmãos? Se você então não está cadastrado, procure um líder e cadastre na célula desse líder, você vai receber a revista aí. João capítulo 19 e versículo 30, está projetado aqui também. Eu queria orar com os irmãos. Orar porque nós precisamos compreender melhor a nova aliança. Nós fizemos um jejum esse semestre pela nova aliança, mas não podemos parar, porque essa revelação precisa ser ampliada nas nossas vidas. Muitas coisas que fazemos agora, elas estão em desarmonia com o tempo bíblico que nós estamos vivendo. Por exemplo, você aprendeu, e aí nós vamos ter que revisar isso sempre, que você não despede de alguém falando para ele, pelo menos se ele é crente, né? Vai com Deus, irmão. Quantos já aprenderam isso? Fica com Deus, irmão. Por que ele não vai com Deus e nem fica com Deus? Fala para mim, você. Por quê?
Porque ele já está. Aonde é que Deus está? Aqui no prédio da videira? No templo. Em algum lugar sagrado, tipo Jerusalém, Aparecida do Norte. Aonde é que Deus está? Nós ensinamos isso para as crianças. Cantamos para ela, Deus está no seu coração, né? Meu coração é tão pequenininho, mas cabe um Deus grandão. Mas aí na hora da criança ir embora, você fala para ela, vai com Deus. Eu acho que a criança fica confusa. Uai, tia, você mandou eu ir com Deus, mas acabamos de cantar que Ele está no meu coração. Percebe por que precisamos compreender melhor a nova aliança? Quantos irmãos percebem? Ah, pastor, isso não tem diferença nenhuma. Tem toda a diferença. Porque toda crença vai gerar um tipo de comportamento. Então, se alguém crê que Deus está em um lugar diferente do seu coração, você vai fazer desse lugar um lugar sagrado. Aí esse negócio aqui, ó, não chama mais plataforma, vai chamar altar. Aí você tem que trazer a oferta aonde? Não pode depositar na conta da igreja, não. Porque quem orou pela sua oferta? Tá vendo a diferença? De você fazer coisas santas que não são santas mais? Não, eu só levo o dízimo lá no altar. Pois não é prático isso, porque e aí, quando você faltar à reunião? Né? Será que tem diferença fazer uma transferência eletrônica lá para a conta da igreja ou trazer no altar? Então, não está mais no tempo de você ter um altar que não seja o altar do seu coração. Você entende a importância da nova aliança? Estou dando um exemplo pequenininho, mas esse exemplo se expande. Por exemplo, nós cremos que cada crente é um. Sabe por que nós estamos fazendo casa de paz? Em primeiro lugar, porque nós queremos pregar o evangelho. Vamos dizer amém? Mas, pasme, mais importante para nós do que pregar o evangelho é ativar cada membro aqui a ser um ministro. Tem gente que nunca teria coragem de pregar o evangelho, mas agora ele abriu uma casa de paz. Ele não abria a boca, mas agora ele está falando toda semana lá na célula. E o que os irmãos mais pedem? Pastor, a lição já está pronta? Não vou mandar para você nenhuma lição, porque isso não é da nova aliança. Da nova aliança diz, eu escreverei na sua mente e no seu coração. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Mas o que nós insistimos? Que um sacerdote profissional, chamado pastor, faça uma palavra profissional, e ele entregue mastigado na minha mão, porque eu não sou sacerdote. Eu vou lá e repito a palavra lá na célula. Na célula não, na casa de paz. Eu conversei com o Giles. Giles é evangelista. Quantos conhecem aqui o irmão Giles? Poucos, né? Ele vinha muito no começo da videira. Ele é um evangelista lá, que é pastor nosso em Goiânia. E eu já combinei com ele, para o ano que vem, nós vamos fazer um jejum que tem a ver com evangelismo. E ele quer fazer uma cruzada. Eu falei, Giles, isso é muito bom, mas o meu objetivo com você, que é evangelista, é que você ensine todos os membros a evangelizar. Mas aí você pensa, pastor, eu não sei pregar. Quem está falando aqui de pregar? Não estamos falando de pregar? Os pregadores pregam, mas e os membros? Os membros testemunham Cristo. Você tem um testemunho para contar? Qualquer um tem um testemunho para contar? Quem tem um testemunho para contar? Levanta a mão. Qualquer ordem. Não é testemunho que você era drogado, viciado e agora Cristo. Não. Estou falando testemunho que tem a ver com coisa pequena, simples, que Cristo fez na sua vida. Se você tem um testemunho para contar, você pode pregar o evangelho, compartilhar o evangelho. João 19:30 diz assim, Jesus, preste atenção nesse texto. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse, o que ele disse, meus irmãos? Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Eu gosto da versão, tem uma versão aqui, talvez é a sua, que diz que quando Jesus, volta lá para o texto por favor, tomou o vinagre, ele disse, está consumado. A nova aliança então, é um convite para nós. Você pode viver hoje fora dela, estando nas igrejas evangélicas, participando de uma célula,
sendo crente, você pode viver fora dela. Eu estava pensando no texto que o Mateus compartilhou a palavra, né, de oferta. Está lá em Deuteronômio 28. Eu estava pensando, né, lá fala, estará sempre por cabeça e não por cauda. Tomarás emprestado. Não tomarás emprestado, mas vai emprestar muito. Eu estava lendo o texto pensando, por que isso aqui não acontece conosco hoje? Por que você não está sempre na cabeça? Por que sempre você não empresta ao invés de tomar emprestado? Por quê? É porque o texto continua e diz assim, se obedeceres aos meus mandamentos. E você sabe, de vez em quando, não obedecemos. Quem está comigo nesse time? Pois é. Aí é por isso. Está vendo tanto que a lei é complicada? Por que não está sempre na cabeça, Elber? Porque você não dá conta, filho, de obedecer sempre. É por isso que não está sempre na cabeça. É por isso que às vezes está por cauda. Mas aí vem, né, os pregadores falam, não, você vai estar sempre por cabeça, esforça mais, né, busca mais. E você já fez isso, quantas vezes você fez e não funcionou? Então hoje eu quero te fazer um convite. Não funciona mais. Alô? Deuteronômio 28 não é para os dias de hoje. É palavra de Deus, mas não funciona para você. Você quer continuar tentando? Pode continuar, a vida inteira. Eu quero te fazer um outro convite, um convite superior. Eu quero te fazer um convite para entrar na nova aliança. E aí você vai ter que responder ao meu convite. O meu convite começa com João 19. Quando Jesus, talvez na sua versão está assim, quando pois Jesus tomou o vinagre, ele disse, está consumado. A nova aliança é um convite de Cristo para nós. Mas existem muitos irmãos que não estão vivendo na igreja, estão congregando, mas a vida que vivem não é uma vida de nova aliança. Às vezes eles até têm abundância de algumas coisas, pode ter abundância de dinheiro, pode ter abundância de estrutura e prosperando. Não coloque prosperidade como sinônimo de bênção de Deus, viu? Porque eu conheço muito ímpio que está ganhando muito dinheiro. Você conhece também ou não? Não significa que ele está debaixo do favor. Significa outras coisas. Existe um povo que anda nas igrejas, mas debaixo da lei. E eles estão ainda buscando ser abençoados. E aí por isso que fica um crente tudo frustrado, pesado, acusado. E não tem paz com Deus genuína. Coloca para mim, por favor, Efésios capítulo 1, versículo 3. Você deveria ter aprendido isso. O Senhor já nos abençoou. Então você cumprimentar o irmão, fala, ô abençoado. Ah, mas eu quero ser mais abençoado. Não tem jeito. Você já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Pastor, mas eu quero isso lá em casa. Eu quero isso na minha empresa, eu quero isso na minha célula. Então a pergunta não é ser mais abençoado. A pergunta é, será que eu estou vivendo essa vida da nova aliança? Porque Cristo já realizou essa obra. Cristo já fez a obra consumada. Então o primeiro convite para você vem da palavra quando. Fala comigo, quando? É o convite do tempo. Muitos irmãos, eles têm a seguinte filosofia: quando eu atingir o padrão do meu líder, eu vou ser abençoado. Quando, olha, sabe pastor, eu gostaria de orar mais. Uai, quem nesse salão aqui não gostaria de orar mais? Quem não gostaria de orar mais não está nessa reunião. Aliás, nem entrou por aqueles portões. E nem está pensando no caso de entrar. Só quem está aqui é igual aquela história. Ah, eu queria ser um pai melhor. O que isso ajuda você, irmão? Em nada. Porque qual pai que não gostaria de ser um pai melhor? Qual mãe que não gostaria de ser uma mãe melhor? Esse tipo de pensamento não ajuda você a crescer, nem traz fé ao seu coração. Só traz condenação.
Porque quando você pensa, eu gostaria de ser, você está dizendo que não é. Alô? Compara a sua pergunta com o que está escrito na Bíblia. Quando você diz, eu gostaria de ser, aí você está dizendo que o que ele fez, Efésios 1:3, por favor, José, não valeu a pena. As irmãs fizeram aqui, Jesus é suficiente, amém, irmãs? Mas é suficiente mesmo? Mas aí nós cantamos para, às vezes, ajudar a melhorar, e nessa de ajudar a melhorar, você está destruindo o que Cristo fez no Calvário, que Ele falou, está consumado, está feito. Mas aí nós pensamos, não está feito não, eu preciso melhorar mais. E aí ficamos no pensamento de melhorar. E esse pensamento traz fé ao seu coração? Traz nada. Esse pensamento traz condenação, porque você fica meditando, é mesmo. Eu prometo, em nome de Jesus, não vou fazer mais tal coisa. Passa 2 semanas e faz. Aí, se isso for repetidas vezes acontecendo na sua vida, daqui uns dias, sabe o que vai acontecer? Você desiste, no sentido da condenação, não no sentido da fé. Você fala, não adianta mesmo não, sou pecador, não vou mudar nunca. Eu tenho primeiro um convite da nova aliança para você. Valorize mais a obra de Cristo do que a obra de Adão. A obra de Adão foi o pecado, mas a obra de Cristo foi a justificação pela fé. Por que que nós ficamos pensando mais no pecado do que na obra de Cristo? Se pensássemos mais na obra de Cristo, que Ele já realizou, e agora pela fé eu tenho acesso a esse tipo de vida, oh aleluia, haveria fé no nosso coração para avançar. Se crêssemos realmente que a obra dele foi perfeita e plena, nós teríamos o resultado de Romanos, capítulo 5, e versículo 1. Justificados, pois, pela fé. Qual que é o resultado? Meu Deus do céu, isso é bom demais, gente. Você não quer ter paz com Deus? Paz com Deus é a primeira e única paz que vai trazer paz para todos os outros lugares que você precisa. Quem está em paz com Deus, eu tenho certeza, vai ser um marido cheio do Espírito Santo. Quem está em paz com Deus vai ser um líder muito abençoador para os seus irmãos. Então, meu primeiro convite para você, fala o convite do tempo. Quando, pois, Jesus tomou vinagre? Alguns irmãos pensam, quando eu fizer tal coisa, aí eu estou pronto. Eu estava pregando domingo passado lá em Acreúna, Goiás. Conhece? Provavelmente nunca viu falar, só os goianos aqui. Goiano, aí já ouviu falar. Estava lá na roça, lá meu irmão Pereira. Aí eu estou lá na roça, eu falei, eu vou pregar o evangelho aqui para... Aí apareceu lá o vaqueiro, né, o peão, e eu gosto desses negócios. Meu assistente para assuntos agrícolas não estava lá, mas eu gosto também. Aí o pessoal chegou, foi fazer um pão de queijo, eu falei, aleluia, agora que eu fico mesmo. E aí fomos tomar um café, e aí falei, vamos ter uma palavra de oração aqui? Aí eu acho bonito, né, a turma tira o chapéu. Quem que ensinou para eles? Mas isso é respeito, né? Aí a turma tira o chapéu, deve ser para impor as mãos. Aí eu falei, vamos orar. Eu falei, Jesus, eu preciso do Senhor aqui, porque provavelmente nunca mais vou voltar aqui. Então preciso que o Senhor manifeste aqui a sua glória. Fala comigo, quando? Eu não posso esperar um tempo apropriado, eu não posso esperar quando os corações desse povo aqui estiver pronto. Jesus, a nova aliança é para agora. Não é para quando eu melhorar, não é para quando eu reformar, não é para quando eu atingir X horas de oração, ou tiver lido toda a Bíblia, ou quem sabe tiver feito cursão, CTL ou seminário. Fala comigo, a nova aliança é para agora, hoje. Cutuca o irmão que está do seu lado, fala para ele, é agora meu irmão, é para hoje, não é para quando você melhorar não. Aí eu orei. Quando eu orei, o Espírito colocou no meu coração algo com relação àquele vaqueiro. Mas eu nem acreditei. O Senhor falou comigo, ele está em depressão. Falei, como com um cara aqui na roça?
tranquilo desse jeito, rústico, está em depressão. Aí eu esperei um pouquinho mais, e aí, etc. Eu falei, ó, é o seguinte, eu preciso falar com vocês, estou sentindo aqui no meu coração, tem alguém aqui que está, nem falei assim especificamente, falei, está com uma doença grave. Aí a esposa dele, ele mesmo não falou não, a esposa dele já falou, pastor, é ele. Eu falei, aleluia, por essa. Aí eu falei, é ele? O que ele tem, irmã? Ele falou, está em depressão, pastor. Aí o homem começou a chorar. Eu falei, gente, eu jamais poderia imaginar, né? Passarinho cantando e etc. E ali, depressão. Achei que isso era doença lá aqui da cidade grande. Mas sabe que Cristo queria abençoar aquela família naquela hora? Eu não esperei me tornar um amigo dele. Não, você não precisa esperar aquele momento áureo para sentar com a sua esposa e viver a nova aliança no casamento. Pode e deve ser hoje. Pastor, mas as circunstâncias não alinharam ainda. É por isso que Deus não se move pelas circunstâncias, Deus se move pela fé. Quando Jesus tomou o vinagre, esse quando aqui é um advérbio de tempo, e ele indica, é agora. Eu quero ver as casas de paz frutificando agora. Eu quero ver o evangelho entrando por essas casas agora. Sabe por quê? Porque não é apelação de pastores evangélicos dizer que você não sabe o dia de amanhã. Não é apelação. Porque semana passada, 80 crianças foram para uma creche e 9h30 da manhã elas foram incendiadas por um louco, lá em Janaúba, aqui em Minas Gerais. Louco. Você pensa nisso? Os pais foram levar as crianças normal, segunda-feira, para a creche. Não era de noite, era normal, 9h30 da manhã. O sujeito entrou, trancou a sala, jogou gasolina em si mesmo, jogou lá no que deu, jogou na professora e colocou fogo. Morreram 9 crianças, das quais a professora e o louco. Das quais, presta atenção que eu vou te falar, quando eu estou te falando que o primeiro convite da nova aliança começa com o tempo, porque na sua cabeça ainda tem que arrumar algumas coisas para servir a Deus. Ainda preciso, sabe como disse lá o peão da fazenda lá do pastor Alcimar, eu falei, você creu? Eu criei, ele recebeu Cristo como Senhor e Salvador. Eu falei, então tem uma represa aqui, nós vamos te batizar. Eu falei, aleluia, eu vou batizar na represa, que bênção. Aí, não pastor, eu ainda estou fumando. Eu ainda estou... Você está vendo o que está na cabeça do ímpio? Na cabeça do ímpio, ele tem que... Presta atenção que você vai entender. Ele tem que limpar o peixe para depois pescá-lo. Se é na cabeça do ímpio, eu até compreenderia, mas na sua não dá para aceitar. Não dá para limpar o peixe antes de pescá-lo. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em João 15. Já está limpo. Pedro chegou para Jesus e falou, Senhor, não pode me lavar os pés. Aí Jesus falou para Pedro, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Aí ele falou, Senhor, então me lava todo. Aí Jesus fala, não, já está limpo pela minha palavra. Você crê que já está limpo pela palavra do Senhor? A palavra do Senhor é suficiente para você ou tem que ter mais alguma outra garantia? O sangue de Jesus é suficiente de verdade ou temos que ter a fé no comportamento? Nós temos mais fé no comportamento do que nas escrituras. Porque quando pegamos as escrituras e olhamos o comportamento, quem que ganha quando você faz a comparação? A escritura deve ganhar, porque a obra de Deus é pela fé. Pastor, mas o que eu faço quando eu vejo o comportamento operando? Você não deve negá-lo, porque isso é coisa de gente louca. A nossa fé não é absurda ou ignorante. Não, você deve ver o comportamento, ver a obra, ver a circunstância, mas não acreditar nela. Você acredita mesmo é na palavra de Deus. Quantos irmãos estão comigo? Você precisa mudar o seu entendimento. Vem para a nova aliança. Vem para a obra de Cristo e não na obra de Adão. Então,
Quando eu desafiei aquele irmão, fiz o convite da nova aliança, ele travou, porque ele está ainda no primeiro convite, que é o tempo. E muitos de nós dizemos, a fase favorita de crentes: não estou preparado. Não estou preparado para batizar, não estou preparado para liderar, não estou preparado para congregar, não estou preparado para plantar igreja, não estou preparado para isso, não estou preparado para aquilo. E eu tenho uma pergunta para você: quando então é que você vai ficar preparado? Quando você melhorar? Quando um sacerdote superior chegar na sua cabeça, colocar as mãos e falar, está abençoado? Ou você, pela fé naquilo que Cristo fez, já está preparado? Eu creio que você já está preparado, porque não foi o pastor que falou, foi Jesus. Falou, já está limpo, já está preparado, inclusive já está consumado. Mas precisamos crer na obra de Cristo e não na obra de Adão. Convida o irmão que está do seu lado, fala para ele, vem para a nova aliança. Fala para ele, você já está pronto. Você poderia já abrir uma casa de paz. Cada crente aqui, ó, dos adolescentes aos adultos, já poderia. Vai, abre, meu irmão, depois você avisa para a gente que você abriu. Aonde? Aonde você quiser. No trabalho, na escola, na oficina, na rua, na calçada, no shopping. Prega o evangelho. Porque a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Vou te contar, a noite chegou lá em Janaúba para 9 crianças. Uma delas, de 4 anos de idade, chamava-se Cecília, membro da videira, lá em Janaúba, 4 anos de idade. Sabe quantas vezes, presta atenção que eu vou te falar, só por ocasião do quando. Sabe quantas vezes ela foi à célula? Uma vez, Paulo. Uma vez. Naquela única vez que ela foi à célula, ela recebeu a Cristo. Era em uma terça-feira. Ela recebeu a Cristo, ela recebeu um versículo, e ela tinha uma tarefa para a terça-feira seguinte. Era decorar o versículo e falar na célula. Sabe quantos membros tinha a célula de crianças da pastora Viviane lá na videira em Janaúba? Só ela. Só a Cecília. Aí eu tenho uma pergunta para nós. Quando é que nós vamos abrir as nossas casas para o evangelho? Quando é que vamos abrir para pregar o evangelho? Quando que você, irmão, vai falar, estou pronto? Eu vou te contar quando você vai falar. Espero que seja hoje, porque isso foi terça-feira. A Cecília deveria voltar na próxima terça-feira para falar o versículo. A Cecília, de 4 anos, durante a semana, ela falou para a avó o versículo. Pregou para a avó católica o versículo. Vovó, eu preciso decorar esse versículo para a célula semana que vem. A senhora me ajuda? E a avó começou a ouvir a Bíblia, a ouvir o evangelho da boca da criança de 4 anos de idade. E você fala para mim que você não consegue pregar? Você diz que não está preparado, mas será que uma criança de 4 anos está preparada? Parece que para Jesus está, porque Jesus quer usar as crianças. Ele inclusive falou para os discípulos, deixa vir a mim. Não, mas está atrapalhando a reunião. Você não sabe de nada, o Pedro, Tiago, João. Deixa vir a mim. Das tais é o reino, já está dentro delas aqui, ó. Na terça-feira seguinte, ela deveria voltar à célula e falar a palavra. Não deu tempo, querido. Entrou um louco lá e matou a Cecília. Então eu disse que eu iria pregar. E onde eu pregasse, eu contasse a história dela, eu ia falar o nome dela, para que todos esses frutos sejam tributados a ela. E ela pode dar mais frutos na sua morte do que nos 4 anos que ela viveu. Se a Cecília teve a ocasião de pregar o evangelho uma semana, eu acredito que nós temos também. Quando é que vamos estar prontos? Você sabe que essa é uma acusação que fazem constantemente, né, a nós. Pastor, vamos deixar para fazer missões quando nós formos uma grande igreja? Quando formos uma igreja maior, mais rica, com maiores condições?
Olha, talvez eu vou pregar hoje à noite a resposta para você. Quando é que vamos esperar então crescer para depois começar a plantar igreja? Vamos esperar primeiro ter condições financeiras para depois fazer tais coisas? Vamos esperar ter uma equipe de louvor perfeita para depois começarmos a ministrar? Vamos deixar no som primeiro, no mecânico? Não me recuso a fazer tais coisas. Me recuso a depender primeiro das condições para depois fazer qualquer coisa na obra de Deus. Obra de Deus é pela graça mediante a fé. Não temos o recurso, vamos fazer com a graça de Deus. Porque podem haver, aqui fora mesmo, outras Cecílias. Que não dá para esperar quando você terminar o CTL. Não dá para esperar você acabar o seminário. Não dá para esperar eu ter uma reserva financeira. Não! Porque a noite está chegando. Semana retrasada, algumas semanas atrás, um louco subiu lá no edifício em Las Vegas e matou 65 pessoas. Tinha 33 armas com ele. A pessoa foi assistir o show, irmão. O marido levou a mulher para assistir o show, se divertir, e voltou com ela morta nos braços. Eu pergunto, quando? Quando é que nós vamos desfrutar da nova aliança? Jesus falou que o reino de Deus chegou. Mas chegou há 2000 anos quando ele veio. Nós precisamos colocar esse reino em prática, fora da religião. Então, por favor, saia dessa caixinha quadrada sua que diz respeito ao Evangelho e vem para a nova aliança. Pastor, mas quando é que vai acontecer isso? Quando eu e você cremos. Eu já estou resolvido. Eu resolvi crer, independente das circunstâncias se alinharem. O convite da nova aliança é para hoje. Diga, o convite da nova aliança é para hoje. O segundo convite diz respeito a Jesus. Aqui diz então, que também é um advérbio de tempo. Jesus então, quando tomou o vinagre, ele disse, o segundo convite é um convite pessoal. Fala comigo, a nova aliança é pessoal. Quando diz respeito ao tempo, e você entendeu que o tempo é hoje? Quantos entenderam que o tempo é hoje? Meu irmão, libera os irmãos para pregar o Evangelho. Para com essa religião da sua cabeça que sempre quer limpar o peixe antes de pescá-lo. Se você crê nas palavras de Jesus, ele falou, já está preparado. Já está... Ah, mas ele não prega tão bem. Ninguém está falando de pregação. Nós estamos falando de testemunho. A garotinha de 4 anos testemunhou para a avó, testemunhou para os pais. Sabe o que aconteceu no domingo imediato à morte dela? Tinha 14 pessoas no primeiro culto lá em Janaúba, das quais 7 não eram batizadas, das quais essas outras 7 foram todas convidadas da Cecília, que já não está mais entre nós. Então quando é que vai ser esse tempo? Não, pastor, quando esse prédio estiver lotado. Não, já desisti disso. Já desisti de esperar ter o dinheiro, esperar ter o tempo, esperar ter a coisa redondinha, da maneira como eu gosto. Não, não vai ser da maneira como eu gosto, vai ser da maneira como ele gosta. E vai ser da maneira como a nova aliança determina, vai ser pela graça mediante a fé. Você está comigo nesse convite? Eu queria te convidar, não espere essas circunstâncias se alinharem, creia na palavra de Deus. O segundo convite, está aí na sua revista, que a nova aliança é pessoal. Fala comigo, a nova aliança é pessoal. Eu preciso responder a Deus, você precisa responder a Deus, mas marido está esperando a mulher responder, mas a mulher está esperando o marido responder, mas o líder está esperando o discipulador responder. Não, isso aí não é minha função. Trabalhamos por funções aqui na videira ou trabalhamos por encargos? Se você tem um encargo de cantar, venha cantar, irmão. Se você tem um encargo de ofertar, venha ofertar. Se você tem um encargo de dançar, fazer teatro, vem fazer. Mas faz para Deus, não faz para eu ver. Não faz para a liderança ver, não faz para a sua mulher. Fala comigo, a nova aliança
É pessoal. É pessoal, pastor Sérgio, é pessoal. O nome de Jesus está escrito ali no Evangelho de João, no capítulo 19. Por que não colocou Jesus tomou o vinagre? Por que colocou o nome dele lá, o nome do Filho de Deus? Porque risca aí e coloca o seu nome. Coloca aí Marcos, coloca aí Maria. Quando Tiago tomou o vinagre, aconteceu algo poderoso. Eu vou chegar no vinagre. A nova aliança é pessoal. Ah, mas o profeta Reinhard tem mais revelação do que eu. Será que tem mesmo? Ou será que é clericalismo da minha cabeça? Porque segundo as Escrituras, Cristo já colocou no coração de cada filho de Deus a capacidade de compreender toda a palavra, toda a sua vontade, todo o seu propósito. Mas nós gostamos tanto de homens, gostamos tanto de sacerdotes, e sempre estamos voltando ao Velho Testamento, levantando um sumo sacerdote. Você sabe, né? O sumo é o master, é o top. Aí o top, esse aí tem revelação. Esse aí vale a pena ouvir. O que estamos fazendo diferente lá de trás, de Moisés? Não, os levitas, né? Nós estamos procurando ainda os levitas, porque o Senhor já acabou com isso, desde lá dos livros dos reis, lá para frente. Porque Ele fez, em 1ª carta de Pedro 2,9, cada um de vós reis e sacerdotes, e reinarão para sempre. Mas está procurando alguém para reinar sobre você? Já encontrou, o seu nome é Cristo, é Jesus. Então a nova aliança é pessoal. Maridos, você não vai conseguir levar a sua mulher para a glória junto com você. Ela precisa ir por ela mesma. Mas às vezes o marido está esperando a mulher responder. Ou a mulher está dando a desculpa, entre aspas, da submissão. Pastor, eu até queria servir a Deus, mas você sabe, meu marido não deixa. Ele não tem esse poder. Ele não tem. Como que alguém tem o poder de impedir você de servir a Deus? Você está sugerindo que eu desobedeça? Não, estou sugerindo que você sirva a Deus. Lá na sua casa, lá no seu quarto, lá no seu banheiro, lá no seu trabalho, lendo a sua Bíblia, pregando o Evangelho, testemunhando. Como que alguém pode impedir o outro de servir a Deus? Se Deus não está em nenhum lugar, Ele está dentro de você. Posso ouvir um amém? Fala comigo, a nova aliança é pessoal. Ah, eu estou esperando o pastor me chamar. Vai ficar esperando até Cristo voltar, porque já está chamado. Todo mundo já está chamado. Se você veio aqui para a videira, eu entendo que você veio da parte de Deus, amém? Por que você viria para uma igreja em célula para não estar numa célula? Por que você viria para uma igreja que crê que cada crente é um ministro para não ser um ministro? Para simplesmente assentar aí a sua cadeira, dar a paz do Senhor, voltar para sua casa e fazer o trabalho que todo mundo lá fora faz. Não faz sentido. Literalmente, não faz nenhum sentido. A nova aliança é pessoal. Eu estou esperando ser convidado. Já está convidado 2000 anos atrás. Alguém te convidou. Não foi o pastor, foi Cristo. Ele convidou, vem fazer a obra de Deus comigo. Porque eu trabalho e o Pai trabalha até hoje. Ele convidou os discípulos. E Ele mandou você ir fazer a mesma coisa. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele deu uma grande comissão. Quantos estão nessa grande comissão? É claro que isso não diz que todos serão pastores, obreiros. Não. Mas todos podem ser ministros de Deus. E para terminar, o terceiro convite é o convite do vinagre. Quando Jesus tomou o vinagre. Então, primeiro convite tem relação com o tempo. E o tempo é hoje, por isso você está ouvindo essa palavra hoje. E essa palavra, segundo ponto, não é para o seu vizinho, seu amigo, o irmão que não veio no culto, o que está viajando. Se você está aqui, freguês, sentado nessa cadeira, essa palavra é para você, é para mim, é para nós, é pessoal. Você entendeu o segundo convite? Fala, nova aliança é pessoal. Porque nós às vezes sentamos nos prédios das igrejas e pensamos, fulano podia ouvir essa palavra. Mas nós não nos enxergamos mesmo, né?
O fulano podia ouvir essa palavra, mas Deus não pode trazer o fulano, não. Falhou. Não, querido, não é nós que estamos aqui. Fala, a nova aliança é para mim. Agora, você tem que tomar o vinagre. Alguém já tomou vinagre aqui? Você é mineiro, né, igual eu, sua barriga. Você deu a desinteria. Aí a sua avó falou, toma vinagre, meu filho. Minha sogra está aqui, em algum lugar. A mãe dela, né, a avó da Janaína, me ensinou a tomar vinagre quando tiver com diarreia. Não é muito não, uma xícara assim. Vai cortar na hora. Vai ou não vai? Eu não quero que você fique com diarreia não, mas se você ficar, experimenta o remedinho caseiro aí da avó Geralda. Vai cortar assim, imediato, mas não é agradável. Não é agradável, porque você, só de falar, tomar o vinagre, você já sentiu ele descendo aí, sentiu ou não sentiu? Já deu um trem ruim, mas eu quero te falar, Jesus tomou o vinagre. Então, provavelmente, ou você tomou, ou deve estar tomando agora. O que é o vinagre, pastor? O vinagre antecede a nova aliança. Fala comigo, o vinagre antecede a nova aliança. É uma situação que você vai ter que engolir, irmão. Você quer sarar? Já que você está no negócio de melhorar, você quer sarar? Então você vai ter que tomar o vinagre. E o que é tomar o vinagre? Tomar o vinagre é o seguinte, vai melhorar, mas não vai ser do seu jeito. Mas você vai ter que tomar o vinagrinho. Quem está entendendo aqui comigo? Eu gostaria que fosse diferente, muitas coisas na minha vida, e na sua também, e na vida dessa igreja, eu gostaria, mas sabe, uma vez, lá atrás, eu recebi a Cristo, fala comigo, como Senhor e Salvador. O Senhor vem primeiro, tá? Então é o seguinte, alguém precisa governar a nossa vida. Quem vai ser? Eu? A experiência das pessoas mais maduras perto de você? O sogro, a sogra? A família, o dinheiro? Quem é que vai governar a nossa vida? Porque segundo as escrituras, ninguém pode servir dois senhores. Lá em Mateus 6:24. Ou amará um e vai aborrecer o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Desprezar é literalmente virar as costas. É maravilhoso o evangelho, né? Mas você sente o gosto do vinagre? O vinagre é aquele casamento ruim que você já acostumou a viver. O filho desviado, a situação financeira amarga, é aquele fel. É aquele fel que eu vou ter que tomar isso mesmo, pastor. Cada um sabe o vinagre que tem que tomar. Jesus tomou. Mas sabe o que é interessante a respeito do vinagre? É que ele está muito próximo do estar consumado. É igual esse vinagre desse calorão aqui que você está tomando aqui nessa manhã. Pois é, se quiser estar conosco nesse tempo agora, temos que tomar esse vinagre. Quantos dizem amém? Mas pode ficar tranquilo, está bem perto do estar consumado. Geladinho, aleluia. Agradar. Pastor, estou com frio. Eu vou ouvir de novo essas frases. Mas por enquanto, temos que tomar o vinagre. Uma situação, estou comparando bem mal para você, bem superficial, diz respeito a só a temperatura. Mas temperatura você pode mudar, mas tem outras coisas que não dá para mudar. Nem com a nossa opinião, nem com a nossa insistência, nem com nada que eu, Azemar, já tenha feito. Pastor, o que eu faço então em circunstâncias assim? Eu bebo vinagre. E eu confio plenamente que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Eu vou ter que aturar, pastor, esse chefe? Eu vou ter que aturar essa família? Pois é, você casou com a família inteira. Agora você não reclama daquilo que você permitiu. Por isso que quem está solteiro pensa bem. Ah, eu amo tanto fulano. Mas o pacote é o fulano e a casa dele inteira.
Por isso que a corte é maravilhosa, porque você, antes de casar com fulano, você vai lá e conhece a família inteira, e visita, e a cidade. Pastor, e agora? Agora bebe o vinagre, irmã. Aleluia. Mas graças a Deus, está muito perto do estar consumado. Essa é a nossa esperança. Se você porventura está bebendo vinagre, eu tenho uma boa notícia para você. Quando Azemar bebeu vinagre, ele não ficou parado não. Ele não ficou sentado lá descrente. Ai meu Deus, e agora? Ah, agora acabou minha vida. Vida, morte, acabou. Acabou minha célula, ninguém quer me ouvir. E agora para onde é que eu vou? Não, ele não ficou lá. Tomar o vinagre não é ser passivo. Quando você tomar o vinagre, você tem que ter uma resposta para ele. Sabe aquela situação amargosa, constrangedora, difícil, que não tem como mudar? O nome disso é vinagre. Quantos estão comigo? Não vai por aí chamando ninguém de vinagre não, viu? Esse irmão que é um vinagre. Essa fulana que é um vinagre. Ô irmã vinagre, você está repreendido se você fizer isso. Não, vinagre não é uma pessoa. Vinagre é uma circunstância amarga, ácida. Mas creia, é para o seu bem. Vai te curar, vai resolver o problema. Se o vinagre é um pedido de perdão, não fique esperando quando a sua mulher estiver de bem com a vida, não. Peça para ela hoje. Fala, minha filha, em nome de Jesus Cristo, fica de joelho, faz alguma coisa, eu te perdoo. Faz alguma coisa. Se é o seu pastor, faz isso com ele também. Se é o seu patrão, fala para ele. Mas resolve, não é quando. Jesus falou para Judas, amigo, o que tem de fazer, faça-o agora. Resolve a vida, faz agora. Não fica esperando alinhar toda a circunstância. Aí o nome de Jesus estava lá, o nome do Azemar estava lá. Aí ele tomou o vinagre, a situação está amarga. Eu já sei, vou resolver. Ah é? Vai mesmo? Tem certeza? Porque das outras vezes que você bebeu o vinagre e achou que podia resolver, não resolveu. Eu tenho um convite superior para você. Deixa na mão do está consumado. Já está resolvido. Nas regiões celestiais está resolvido, está consumado. Esse é o convite que eu faço para você, para nós terminarmos nesta manhã, nesse princípio de tarde. Precisamos dar uma resposta a estas circunstâncias, a este convite. Primeiro do tempo, segundo da pessoalidade, terceiro do vinagre. E a resposta a todos eles é a que Jesus deu aqui nesse texto. Fique de pé em nome de Jesus e diga comigo, está consumado. Você crê nisso mesmo? Oh, aleluia. Aleluia. Está consumado, fique em paz. Cada um permaneça naquilo que foi chamado. Não tente ser uma pessoa que você não é. Não se acostume com vinagre, não se acostume a viver debaixo da lei. Você precisa preparar a sua mente para a nova aliança. Mas a nossa mente ficou muito tempo preparada para o mal. E aí o texto termina dizendo, olha aqui para mim, para finalizarmos. E aí nós vamos orar. O texto termina dizendo lá de João 19:30, inclinando a cabeça, sou eu que tenho que tomar o vinagre, eu que tenho que tomar a cruz. É assim que vai ser feito. Fala, ó, Jesus, a minha opinião é muito forte, mas eu vou desistir da minha opinião. Eu vou ficar na opinião do Senhor. Sabe por que às vezes ainda temos conflitos conjugais? É porque lá na sua casa talvez está tentando prevalecer a opinião de alguém. Irmão, inclina a cabeça. Falou? Quem inclina a cabeça está fazendo o quê? Ele está falando, ó, você está certo. Eu inclinei a cabeça, eu me submeti, eu deixei de ter a razão. E aí por fim, o convite da nova aliança último é, eu me rendo. Eu acho tão engraçado o evangelho e o que os professores ensinam aí fora, né? O evangelho e a mídia, o evangelho, o jornal, a televisão, os treinadores famosos,
eles falam para você diferente, né? Nunca se renda. Aí põe o sapinho dentro da goela da garça, e o sapinho espreme o pescoço da garça, e você prega lá na sua empresa: nunca se renda. Aí você vira crente, vai ler o evangelho, e o Cristo, Filho de Deus, rendeu o espírito. Mas você não, você tem espírito forte. Não, pastor, comigo é o seguinte: bateu, levou. Eu tenho argumento para tudo. Ontem eu achei o máximo lá no retiro das mulheres, a mulher samaritana falando com Jesus. Você acredita que até com Jesus a mulher tinha argumento? Jesus falou assim: eu vou tirar água desse poço. Ela falou: como o senhor vai tirar? O senhor não tem balde? Ou vontade de falar: cala a boca, mulher, eu sou Deus. Olha aí, ela argumentou. Eu vou estudar esses argumentos, 5 argumentos. Não tem balde, mas tá igual a gente aqui. Não tem dinheiro, não tem título, não tem um tanto de coisa. Quando eu tiver, aí eu aceito o convite da Nova Aliança. Olha que coisa, né? Põe o seu nome lá. Essa palavra é para nós, é para mim e para você. Toma o vinagre completamente. Quando você tomar o vinagre, você vai ouvir lá no seu espírito: ah, agora eu vou começar a fazer obra aí. Está consumado. Já desistiu, né? Já inclinou a cabeça, parou de exigir seus direitos. Eu não estou falando com relação às coisas seculares lá fora, não. Lá exige a todos. Procure seu direito, contrata advogado. Eu estou falando com relação à casa de Deus e à sua casa. Está certo, está errado? Tem razão, não tem razão? Não, eu já desisti de lutar com alguns irmãos. A hora que ele fala para mim, eu falo: não, irmão, tá certo. Você concorda, pastor? Concordo. Eu quero mudar de planeta. Eu falei: amém. Quero ir para o Japão. Eu falei: vai em paz. Eu já te falei uma vez, 2 vezes, 3. Não vou ficar nessa de convencer homem a ser homem, mulher a ser mulher. Vê se eu vou entrar num negócio desse. Eu tenho que convencer o fulano de que ele é pastor. Eu falo para você: desisti, rendi o meu espírito. Se a Nova Aliança não funcionar com todos nós, então me diga onde ela vai funcionar, porque é para lá que eu estou indo. Quantos estão comigo? Eu queria que você falasse com Deus enquanto o Tiago ministra uma canção. Vamos falar com o Senhor. Convites da Nova Aliança. Convites da Nova Aliança. Ele, Cristo. Rabadagassori Madabarabás. O convite é para hoje, mas ele também é para mim, para me submeter completamente à vontade do Pai. Eu inclino a minha cabeça e digo: sim, Senhor. O Senhor é poderoso para mudar toda circunstância. O Senhor é poderoso para alinhar corações e propósitos. Diga isso para o Senhor. Eu não conheço outro, é Ele, é Cristo. Levante a sua mão, levante a sua mão direita. Diga assim: Senhor Jesus, eu rendo o Espírito ao Senhor, ao governo de Cristo. Eu me submeto à sua vontade. Eu creio que a Nova Aliança é para hoje, é para mim. E eu recebo pela fé a vontade de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia!